nosso povo, mete o pau lá sobre os filmes, tal, que busca incentivo fiscal pela Lei Rouanet, e muita gente nem sabe como é que funciona a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet não é que tem um caminhão de dinheiro lá e aí os projetos de esquerda pegam esse dinheiro, não tem nada a ver. A Lei Rouanet é uma lei da década de 90, eu não lembro que ano é, mas dá um Google aí, você vai achar, fim dos anos 80, começo dos anos 90, é antes de 93, 95, assim. Aí na Lei Rouanet é o seguinte, eu tenho um filme, a Lei Rouanet não dá dinheiro para as pessoas. A Lei Rouanet permite que as pessoas possam usar os projetos aprovados pela Lei Rouanet. Eu tenho um filme, a Lei Rouanet aprovou. Significa que eu posso ir na iniciativa privada, buscar recursos e aquele recurso vai ser descontado dos impostos. É mais ou menos isso. Dá um Google aí, vocês vão saber. Aí o crente fala, dinheiro da Lei Rouanet, dinheiro da Lei Rouanet, ok. Mas e dinheiro da iniciativa privada? Qual é o interesse que um banco privado tem, de mandar 130 milhões de reais para a produção de um filme? Eu sou o dono do banco. Eu ganho o que com isso? Se não é uma blindagem quando eu precisar. Então, aí tem a isenção fiscal, né? Existe a isenção fiscal. Só se for através da Lei Rouanet. Não só da Lei Rouanet. Não só da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela, como você disse aqui, ela existe para um grupo muito seleto de pessoas. Então, por exemplo, não querer ir atrás da Lei Rouanet foi uma opção do Mário Frias, que é o cara que encabeçou o filme, ok? Por quê? Porque a direita sempre bateu na Lei Rouanet. Uma das competências, enquanto o presidente Jair Messias Bolsonaro, era, de fato, acabar com a Lei Rouanet. Ou fazer com que essa Lei Rouanet fosse para todos. Uma coisa é a Cláudia Raia, atriz já renomada, pegar 6 milhões de reais para fazer a sua peça teatral. Outra coisa é os Parlapatões, que é aqui do centro, um grupo pequeno de teatro, conseguir a mesma quantia. Eles não conseguem. Por que para Cláudia Raia a gente consegue 6 milhões e para um grupo menor de teatro a gente não consegue a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela é disruptiva, mas ela precisa ser para todos. E não tem essa isenção fiscal. Então vai lá, o Banco Santander, por exemplo, olha para Cláudia Raia e fala: Cláudia Raia, vou depositar 6 milhões na sua peça teatral. Vai lá e tem a isenção fiscal. Outra coisa é o Banco Santander olhar para os parapatões e falar assim: não tem como investir 6 milhões de reais aqui porque talvez você não vai me dar retorno ou coisa do tipo. Então, assim, a Lei Rouanet, ela foi criada, né, para fazer parte do Departamento de Cultura, para que haja peças teatrais, musicais, coisa desse tipo. A não escolha de se submeter à Lei Rouanet partiu dos próprios idealizadores do filme do Bolsonaro. A isenção fiscal, ela vem de qualquer instituição privada, César. Se você tiver aqui um CNPJ e você falar assim, cara, eu quero participar disso daqui, tem isenção fiscal? Você pode ter apoio e ter a sua isenção fiscal. Então, a priori, pano de fundo era esse. Nós não somos crianças tão pouco inocentes para acreditar que era só isso. Pastor Edmar. E quando trata da questão da captação de recurso, porque já que é um investimento cultural, o incentivo da Lei Rouanet exatamente seria para que as pessoas iniciantes tivessem oportunidade de se projetar no mundo artístico. Claro. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? O foco, então, foi mudando, porque a lei lá no início ela era boa. Né? Circos se beneficiavam. Exatamente. Né? Então, muita gente que estava iniciando ali, que precisava de recursos, ele apresentava o projeto, ia na empresa, a empresa, tudo bem. Então, esse valor, em vez de ir para o cofre público direto, eu vou patrocinar o filme e depois tinha ali os ajustes com a Receita Federal. Tá? Não deixa de ser um dinheiro que seria um dinheiro público. Já nesse caso aqui, é uma coisa totalmente diferente. Tá? Em parte, porque eu quero, por exemplo, Rodolfo, que você faça uma doação para mim. Eu estou com um projeto aqui, e aí você analisa, olha, tudo bem, mas esse projeto teu vai dar resultado? Aí você analisa, pesquisa, olha, sei que vai dar resultado, então eu vou investir esse valor e depois eu vou obter realmente aqui um retorno. De alguma forma. Exatamente isso. Mas qual seria o retorno? No caso, a intenção, pelo menos é o que está sendo noticiado, é que o filme,
perspectiva de que alcançaria ou alcançará um grande sucesso, então daí viria realmente um grande retorno e que compensaria aquele investimento, né? Porque o investidor, ele é inteligente, né? Ele não vai fazer um investimento... Por exemplo, a Ancine tem a Protege. A Protege é a empresa de valores, né, de segurança, de valores e tal. A Protege é uma grande patrocinadora dos filmes brasileiros, justamente por causa das questões fiscais, da Lei Rouanet. Exatamente. Então, é interessante a gente observar todo esse contexto, mas, na verdade, o que está muito claro em tudo isso aí, não seria nem tanto aí, a preocupação não é bem com o valor, para onde vai, como ele foi obtido, mas seria exatamente quem pediu, né, e para quê. Esse aqui está exatamente o problema, né? Porque nós vamos, se a gente olhar um pouco atrás, nós vamos encontrar muitas situações, muitos investimentos em outros filmes também, de personagens nacionais. Nós vamos encontrar outras formas de levantamento. Tem outra aqui, Lula, o Filho do Brasil, foi patrocinado pela Globo. Então, foi patrocinado pela Globo, o filme do Lula. Aliás, com um elenco totalmente Globo. Glória Pires, por exemplo, fez a mãe do Lula no filme. Lula, o Filho do Brasil. Tá? Quem não assistiu, quiser perder tempo, é só ir lá e procurar aí essa meleca desse filme. Eu não vou falar outra coisa. E eu diria como amigo que quem não assistiu não perdeu nada. Então, mas para o senso crítico, para quem está criticando a instituição privada do Banco Master, é só você ver que você tinha uma instituição privada, que é a Globo, patrocinando o filme do Lula. Há uma incumbência aqui ou não há? A gente pode ir pro litígio ou não podemos? Então, há um interesse realmente de ambas as partes, e no caso aqui, como já colocado aqui, não é bem quem pediu o dinheiro, não é bem quem vai colocar esse aporte ou quem está se beneficiando, mas é quem está falando. E no caso aqui é um pré-candidato de direita que infelizmente aparece realmente aí nas conversas como alguém pedindo um apoio. E isso, na verdade, foi assim para a esquerda, foi uma oportunidade, a oportunidade de ouro. Eles precisavam de alguma coisa para trabalhar no sentido de causar na população um certo receio. Se, como ainda então nem sequer era pré-candidato quando do pedido, mas já que a conversa veio à tona agora, então, ou seja, se ele falou isso lá no passado, agora você não pode acreditar bem no que ele fala, até porque ele falou que não conhecia, depois agora sim ele já conhece, e fica essa situação aí realmente bem desconfortável para o pré-candidato. Pastor, eu estou lendo algumas coisas aqui, tem muita gente que não sabe o que significa a Lei Rouanet, tem muita gente falando assim, a Lei Rouanet não patrocina filmes. Realmente, a Lei Rouanet não patrocina filmes. O que patrocina é a verba destinada pela Lei Rouanet. Nós temos um filme que concorreu ao Oscar agora. É uma lei de incentivo à cultura. Então, qualquer programa cultural para você que está escrevendo, pode pleitear o benefício da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, eu não estou lendo, pelo que eu lembre, a Lei Rouanet não patrocina filme, gente, pelo amor de Deus. E ela não dá o dinheiro. Não dá. Ela não dá o dinheiro. Então ela permite, para você ter um filme, você tem um teatro, um circo. Aí eu sou o governo que você vai submeter o seu projeto. A Lei Rouanet aprova que você busque incentivo no meio privado e aquele dinheiro vai ser abatido do imposto daquele cara que está doando. Então, é basicamente isso, até onde eu saiba, tá? Eu tô enferrujado desse negócio de Lei Rouanet, mas até onde eu lembro é isso daí. Não, eu tô com isso na mão, mas assim, as pessoas que estão nos assistindo, antes elas escreverem que a Lei Rouanet não patrocina filme, a gente tem que entender que a Lei Rouanet não patrocina mesmo, que é uma verba destinada à cultura. Então, por exemplo, chegou lá o Wagner Moura, junto com outros produtores do filme, O Agente Secreto. Quanto vai custar esse filme aqui? Esse filme vai custar 6 bilhões de reais, por exemplo. Tem alguma empresa que está patrocinando isso? Tem uma empresa aqui, o Santander, o Banco do Brasil, sei lá quem. Esse dinheiro é captado pela Lei Rouanet por conta da isenção fiscal. E ele se beneficia da Lei Rouanet para produzir o filme. É isso que a Lei Rouanet trata. Assim como o teatro, assim como o filme. Então, assim, o filme do Bolsonaro não foi feito pela Lei Rouanet porque eles não foram atrás desse incentivo fiscal. Até porque não haveria cabimento, pastor, de estar fazendo isso, porque a direita sempre bateu na Lei Rouanet. Eu olhei aqui os comentários e tem alguns muito interessantes. O Clide
Haddad está dizendo o seguinte, ó, quando o senador Flávio Bolsonaro iniciou a tratativa com o banqueiro Daniel Vorcaro no final de 2024, o empresário não era considerado oficialmente incriminado. É verdade. É que não foi ele que iniciou a tratativa. Isso. Já começa por aí. Não foi ele que... E realmente ele não tem como você prever o futuro, né? Exatamente. Só que quando perguntaram agora em 2026 se ele tinha algum tipo de relação, se ele conversava, ele falou, nunca. Como você, nunca mas foi o que a gente falou. Realmente esse é o problema, né? Esse é o problema. Quando se fecharam lá nas tratativas com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, nem foi o Flávio Bolsonaro que foi lá intermediar. O Flávio Bolsonaro é como se fosse um coringa na carta do pessoal da direita e fala assim, ó, temos alguém de alto escalão aqui. Quem que é? O filho do homem. É o filho do homem, entre aspas, aqui, porque é isso que é dito, né, nas conversas, que é o filho do Bolsonaro. Nas tratativas, o Flávio Bolsonaro só entraria caso o dinheiro que estava sendo arrecadado não fosse suficiente. Então nós temos aqui um trunfo. E esse trunfo foi usado, que foi o Flávio Bolsonaro. Mas quando indagado, quando perguntado, Flávio, você tem uma ligação aqui com o Daniel Vorcaro? Porque o seu nome aparece na lista telefônica do cara. Não, jamais tive contato com ele. O meu telefone ele é muito fácil de decorar e não sei o quê. Vai ver, alguém passou meu telefone. E aí veio à tona agora as conversas. Então, só para a gente fechar e costurar tudo aqui, a questão da Lei Rouanet e do incentivo, ficou claro para todo mundo que o filme do Bolsonaro não houve a Lei Rouanet por conta disso. Agora, e a questão do... Agora, que filme caro da bexiga é esse, hein, Clarão? Que Desculpa. Filme caro é esse, não? Porque, por exemplo, eu dei um Google aqui, pega uma grande produção, um Titanic, custou 200 milhões. Entendeu? Então, que filme é esse, cara? Pra retratar a vida de um político, não sei o que lá, custar. Pois e foi depositado 61 milhões. Cadê o dinheiro? Cadê esses 61 milhões? Para onde foi? E você começa a puxar o laço do dinheiro, o laço desse dinheiro, aí tá lá onde o Eduardo Bolsonaro tá morando, casas de 4 milhões de dólares. E aí você começa a puxar, cara, e vai vir um monte de coisa. Eu prefiro acreditar, né? Eu tenho aquele trâmite de 48 horas para ler os autos, né? Então a gente falar qualquer coisa, eu prefiro esperar 48 horas para ler os autos e fazer minha própria anamnese do caso. Doutor Edmar, fala uma coisa aí. É bem interessante, realmente, quando a gente para refletir sobre toda essa situação, né? Ou seja, que isso, de fato, envolve muita gente, querendo ou não, indiretamente, muita gente, de certa forma, vai ser, de certa forma, atraída para explicar essa situação que, por enquanto, está sem resposta. Ainda que a esquerda vai continuar explorando o máximo, eu espero que isso aí, o resultado seja semelhante ao que ocorreu com a CPI da pandemia. Eu acho que você deve lembrar do que aconteceu. Criaram uma CPI para investigar ali aquela situação, as pessoas que morreram, o dinheiro que não chegou, os respiradores que foram comprados e não foram entregues, etc. E que Bolsonaro que Bolsonaro era o culpado e deveria ser incriminado. Gastaram muito dinheiro com a CPI e depois nem sequer relatório, nós temos conhecimento de um relatório real da CPI, né? Porque não tinha fundamento. Então o caso desse pedido também, dessa discussão toda aí em relação a este valor solicitado, ao valor arrecadado e tudo aqui, nós estamos colocando aí conforme o que a imprensa vem noticiando. Então, ou seja, não se sabe ao certo, tá? Ou seja, o que a esquerda pretende, a gente já sabe, é tirar o Flávio Bolsonaro da jogada. Esse aí é o ponto número 1. Tá? Eles vão continuar trabalhando. Então, independente de ele realmente ter recebido, esse fundo, né, que é mencionado, ter recebido essa grana, está lá guardada. Se o Eduardo recebeu uma parcela, se não recebeu, o que de fato aconteceu. Então, é muita coisa a ser explicado. E diante disso, o eleitorado continua aí meio que atônito, né? Pensando o que nós vamos fazer, o que vai acontecer. E agora é só aguardar para ver realmente o desfecho. Mas eu tenho uma opinião, falarei depois. Porque assim, eu até cometi, quando eu falei 200 milhões e o 130, claro que 200 milhões do Titanic é dólar, né? O nosso e outro, foi 30 anos atrás também, né? Não, mas em dólar, mas é dólar, né?
É o dólar. Mas o dólar naquela época tava um mas se por fosse hoje ia ser mais caro, seria isso. Com seria certeza. isso, né? Você pode colocar 5 vezes ou mais pelo barato menos. por conta da tecnologia, né? Antigamente não tinha toda a tecnologia. A tecnologia custa caro, hoje. Não, mas Custa não mais caro do que você fazer montar um cenário e tal, entendeu? né? De verdade. Mas vamos lá. Na sua opinião, porque na minha opinião, como cristão de direita, eu acho que o mais interessante seria ter outro candidato. Agora, se eu fosse de esquerda, eu acho que a esquerda, eu vou discordar aqui do nobre colega, vou falar aqui igual vocês que são advogados, se eu fosse de direita, eu queria que o Flávio continuasse candidato. Porque aí ele já está enfraquecido. Já está enfraquecido, então não sei. Se a opinião do senhor vai ser o contrário. Qual que é a opinião de vocês? Você acha que ele deve continuar candidato? Eu acho que deve, até porque não houve corrupção. Cadê o crime e corrupção nisso aqui? Não existe. Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Cadê a corrupção? Existe corrupção nisso? Ele estava pedindo dinheiro para uma instituição privada. Ele poderia ter batido na sua porta. E aí? Quando ele pediu dinheiro pro filme, quando foi levantada a questão do filme, o Daniel Vorkari era um cara que transitava muito bem entre os partidos, entre os políticos. Visitava a casa dos ministros do STF. Levava para viagens, fumava charuto dos mais caros, garrafas de vinho dos mais caros, uísque dos mais caros. Até prostitutas das mais caras. Deus que me rave, meu Deus do céu. Mas não foi? Então, não é isso que apareceu? É isso que apareceu, você entendeu? Então, assim, um cara que transitava, que era um bilionário, que tem um banco, que poderia patrocinar, não tem nenhum crime de corrupção aqui, gente. Você pode ser de esquerda, você pode ser um de direita que não confia no Flávio, sabe? Aqui eu não estou fazendo defesa, só estou colocando os fatos. Não existe corrupção. Ponto final. Agora, o Lula... Vamos falar de alguns crimes do Lula aqui, pra gente lembrar quem é o presidente que tá na República. Ele foi, o escândalo de comissão e ética já teve um monte, né? Mensalão 2025, Operação Lava Jato, caso Valdomiro Diniz 2024, pra quem não lembra, foi o primeiro grande escândalo do governo, envolvendo um assessor da Casa Civil cobrando propina de bicheiros. Só pra deixar claro aqui o que o nosso presidente Lula fez, né? Endividamento recorde. Não só esse agora, que a gente teve o maior endividamento da história nos últimos 19 anos, mas aí ele fez o que agora? Aquele feirão de limpar o nome, como é que é o nome? O Desenrola, ponto 2, né? 2.0, Desenrola, que é a maior campanha eleitoral que ele pode fazer. Por quê? Porque ele endividou todo mundo, ele quis colocar cartão de crédito, nome limpo para o pobre comprar carro, para viajar, só que nós não temos. O pobre na nossa periferia, o pobre no nosso país não tem educação financeira. Pega um cartão de crédito com limite de 5 mil, estoura tudo, não sabe como pagar. Aí paga a primeira parcela do carro, não sabe como vai pagar a segunda. Inadimplência. Cresceu no governo dele. Assim como foi lá em 2004, 2005. Mas essa campanha vai ajudar o cara, né? Então, aí faz o desenrola, a pessoa vai lá, quita a dívida e de novo vai fazer dívida de novo. Cara, nós não... Olha só que absurdo isso aqui, César. E você que está nos assistindo. Mas você é contra o governo fazer uma campanha para que o cara que está todo endividado arrume o nome? Não, eu sou a favor. Eu não sou contra. Eu acho que é a favor. Mas não é estranho você fazer isso no ano eleitoral? Por que não fez isso no ano passado? Ou você acha que o brasileiro se endividou agora? Com 4 meses, com 5 meses de 2016? Eu não estou dizendo que a campanha não seja eleitoreira. Acho que é. A campanha é perfeita, mas o timing do negócio... Mas pro pobre, lá na ponta, isso foi bom. Eu acho que é benefício. Eu também tô... Eu vou pro desenrola, gente. Até eu vou. Só que eu acho que é uma campanha totalmente eleitoreira. Beleza? Mas qual é o país que tem, por mais de 25 anos, a questão do Bolsa Família, e por mais de 25 anos você vê as famílias se beneficiando do Bolsa Família, elas não saíram do lugar. O Bolsa Família é destinado para uma coisa temporária. Você está sem emprego, você precisa do pão para comer, toma aqui esse dinheiro. Mas toma esse dinheiro e vai procurar trabalho. Vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. Não. Quanto mais eu te dou, mais você fica. E essa é uma prerrogativa do governo de esquerda que está impregnado no nosso país. Ponto final. Como que a gente consegue olhar para isso e ficar normal? Como que a gente consegue olhar para isso e falar, isso aqui não é um problema nosso? Claro que é um problema nosso. O peixinho tá na boca. O governo não ensina a pescar. Então, assim, a gente olha pro Flávio Bolsonaro e tá jogando pedra nele. Porque ele pediu dinheiro pro Vorcaro. Ele tinha uma bola de cristal para saber que o Vorcaro ia ser preso e saber que ele era corrupto?
Como é que tava? Corrupto não, desculpa, né? Qual é o crime que ele cometeu mesmo, o Porcaro? Tem um nomezinho. Não é a corrupção, me fugiu o nome, perdão. Enfim, desvio de dinheiro público, não é desvio de dinheiro, perdão. Tem um nome dentro do campo do direito que o Daniel Porcaro cometeu. Tá, mas não tinha como o Flávio como saber disso. É isso que eu quero dizer aqui. E não é uma defesa do Flávio. É que a gente olha para um governo que é totalmente corrupto e a gente quer comparar Flávio Bolsonaro com o governo cara que a gente senador. Essa ligação dele foi um dia antes do cara ser preso. Mas você acha que essa ligação já não estava acontecendo antes? Ou você acha que essa ligação foi só no dia, na véspera dele ser preso? Foi antes. E como é que ele sabe? Sabia que o cara no outro dia ia ser preso? Sabia que o cara tinha tanto para falar, estava escondendo tanto? Eu quero acreditar que não, sinceramente. Foi uma ligação totalmente fora do contexto? Foi. Mas de um cara que está pedindo dinheiro para um banqueiro, onde muita gente se beneficiou. 139 milhões 139 milhões da Viviane Barça, que é do ministro Alexandre de Moraes, esposa, 15 milhões pro Lewandowski, 8 milhões pro Toffoli. Gente, peraí, o Eduardo Bolsonaro, ele tá lá no fim da fileira. Tem muito mais escândalos aí pra gente apurar, sinceramente. Desculpa se eu me exaltei aqui. Olha, dá-me um coração igual ao teu. Volta aqui para... Essa questão aí do Flávio Bolsonaro, nós podemos olhar isso como um teste para a direita. Que essa situação, ela sem dúvida vai demonstrar se de fato a direita ela se une em torno de um projeto de Brasil, ou se a direita, que hoje é conhecida, ela não é tão direita assim. Tá? Então, porque diante desse teste, tá? Porque aí está claro, já foi dito aqui, o Rodolfo já colocou muito bem aqui, não há o crime de corrupção na fala do Flávio Bolsonaro. Há apenas um pedido, como poderia ser para qualquer outra pessoa. Tá? Mas aí a esquerda aproveita bem, porque a esquerda ela sabe construir narrativa, ela sabe realmente trabalhar nos pontos fracos. Então, no caso aqui do Flávio, com esse posicionamento dele, tá? De certa forma mostrou aí uma certa fragilidade que é do ser humano, mas se a direita tem determinação, ela vai se unir. É uma pena que nós já vimos o pré-candidato sair aí atacando, né, atirando aí para todo lado, né, na pessoa do próprio Flávio, quando na verdade, se fosse com a esquerda já teria se unido e se protegido. É o que nós estamos vendo no Brasil. A esquerda, de um modo geral, aí junta STF, junta Senado, Câmara, o Executivo ali, todo mundo se protegendo diante dos escândalos aí que não dá nem para mensurar, é só o que a imprensa divulga algumas coisas. Mas deve ser muito mais do que o que aparece. No caso aqui da direita, só para concluir aqui, pastor César, se a direita de fato se unir, esse aí o Flávio vai sair mais fortalecido, porque esta campanha aí de ataque vai fazê-lo mais conhecido para o Brasil inteiro. E aí, é claro, observando o lado positivo, o lado negativo, mas a minha opinião é que ele deve permanecer, né? Esperamos como pré-candidato, tá? Que ali os seus aliados, o seu partido, ele dá o apoio que ele, de fato, precisa para permanecer como candidato. E aqui eu quero até citar um texto bíblico aqui, que diz o seguinte, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E é isso que a direita precisa refletir. Então vê a angústia, vê uma complicação, um desentendimento, e por causa desta fala, e agora muita gente pensa talvez até de abandoná-lo, de tirá-lo do paro, mas na minha opinião ele deve permanecer como candidato, até porque vai somar aí com os demais que vêm e se espera aí uma mudança futura. Eu acho assim, cara, que o Bolsonaro pai, ele foi eleito como uma esperança de uma vida ilibada e tal, nunca teve envolvimento com corrupção, tanto que ele falava assim, pô, me acusa de corrupto. Lembra dessa fala do Bolsonaro? Ele falou assim, me chama de corrupto, vamos ver, e tal, tudo mais. No início do seu governo, o próprio Flávio foi acusado do esquema das rachadinhas e tinha provas robustas do esquema das rachadinhas. Tentou, né? Você lembra dessa história? Sim. Então, o Flávio, que hoje é o candidato a presidente,
foi acusado do esquema das rachadinhas. Depois, o Sérgio Moro foi desembarcando da plataforma do presidente Bolsonaro porque, segundo ele, parece que havia um clamor lá para que ele meio que protegesse os bolsonaros. Você lembra disso, Rodolfo? Lembro. Então, o Sérgio Moro falou para mim, inclusive, que não tinha como continuar não podendo ter isonomia. Falou, não, então isso aqui tem que proteger a PRF, não sei o que e tal. Vocês lembram da história. Depois ele desembarca do governo Bolsonaro, aí todo mundo começa a chamar ele de traidor, porque parece que o movimento é cego. Então parece que, por alguma razão, transformaram o Bolsonaro exatamente naquilo que eles chamam de mito. É um mito, é intocável e tal. Mas será que a direita não tinha que ter feito essa meia-culpa lá atrás? Falando, não, peraí, o seu filho está envolvido na rachadinha? Abra o jogo. Está aí uma oportunidade para você falar abertamente. Entende? Então, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, a gente não pode ir cegamente. E aí agora tem essa história. É verdade o que o Rodolfo falou. Até então, ele pedir recursos para o filme do pai dele, não há problema até aí. Esse dinheiro, 60 milhões, já foi depositado. 61, né? Já foi depositado. Tá, aí desse dinheiro já sabe-se que o Eduardo sacou um parte que, segundo ele, é dele, porque ele já tinha adiantado. Ele já adiantou. Ele trabalha de quê mesmo? Ele é um deputado. Sim. Até agora, até tempo atrás, ele era deputado. Tá, e o salário dele é quanto? Que tantos milhões é esse que ele tem? Ele está declarado? Pode isso, Arnaldo? Não pode? Então, eu acho que vai sair mais coelho desse mato aí. Você está entendendo? Na minha opinião, vai sair. Agora, fica para vocês aí essa questão, entendeu? Porque a direita tem que abraçar cegamente o candidato e falar, não, então ele é nosso candidato, então apareceu isso aqui, apaga, não sei o quê, vamos para frente, não tira o nome. Não sei, eu acho que vale a pena parar e pensar bem sobre essas coisas. Viu só como é difícil? Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo, né? Então eu estou aqui lendo o chat, e muita gente no contra, muita gente a favor, muita gente falando que o PT vai fazer corte disso, que a gente está defendendo o PT. Aí se a gente fala do Flávio, a gente é petista. Se a gente fala do PT, a gente é bolsonarista. Então nunca tem. As pessoas, elas perderam a vontade de fazer o principal exercício da vida, que é pensar. Desculpa. Elas não pensam. Elas agem por emoção o tempo todo. E clube? É clube? Então ninguém está prestando atenção aqui no que a gente está falando. Você está prestando no não. Se você falar do Bolsonaro, não. Se você falar do Lula, não. Isso. E aí vai lá e martela o dedo. Essas pessoas que estão brigando agora por não estar tentando entender o que a gente não estão conseguindo entender, são as pessoas que vão às urnas. E isso me causa espanto, César. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro não é inocente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Lula não é inocente. Se tem um único político que eu confio, porque eu caminho lado a lado, eu vejo, eu frequento a casa, sabe? O cara vai na minha casa, sabe? A gente tá sempre junto. É um cara chamado Delegado Palumbo. E eu não sou cabo eleitoral do Delegado Palumbo, não trabalho para ele. Ele é um cara que foi delegado aqui em São Paulo, 20 anos do GOI, se elegeu vereador, hoje é deputado federal, vem ao Senado. E eu sempre conversei com ele sobre isso. Sobre essa questão de, cara, antes de você corromper o seu coração, sai disso, cara. Sai disso. E ele saiu do MDB porque ele brigava muito com o MDB. O MDB tirou ele da comissão de segurança, sendo ele um delegado de ofício, ok? Tiraram ele da comissão de segurança porque ele começou a bater. Mas ele começou a bater em quem? No poder. Ele não batia nos traficantes só. Ele batia em quem estava mandando soltar. Quando eu olho para um político e eu vejo que os seus valores não foram corrompidos, nesse eu posso acreditar. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Quando eu olho para o Flávio Bolsonaro, que é a esperança da direita, entre aspas,
porque eu sou muito fã do Nicolas Ferreira e ele ainda não tem idade para ser um presidente presidenciável, mas eu acho que vai despertar aí um menino que poderá ser um grande nome na política. Eu olho pro Flávio e falo, cara, você jogou agora no chão, ou no lixo não, mas jogou no chão porque isso pode ser restaurado, a credibilidade que todo mundo estava dando em você. Porque lá em 2019, 2020, quando o Sérgio Moro, então Sérgio Moro, né, ministro, não quis trocar a superintendência da Polícia Federal porque a Polícia Federal estava investigando Flávio Bolsonaro por uma questão de rachadinha e o Bolsonaro falou, opa, peraí, por que a Polícia Federal está investigando meu filho? Ô, Sérgio Moro, preciso que você troque aí a superintendência da Polícia Federal. Mas por quê? Não, porque estão investigando meu filho. Opa, pera um pouquinho, mas se seu filho não deve, não teme. Qual que é o problema de investigar seu filho? Tem que investigar. Não vou trocar a superintendência. Se você não trocar, eu troco. Eu sou o presidente. O que o Bolsonaro fez? Trocou a superintendência da Polícia Federal, porque ele tinha prerrogativa como alto poder executivo, sim, ele é o presidente. O Sérgio Moro catou e saiu depois disso. E aí a direita inteira massacrou o Sérgio Moro por conta dessa atitude. Gente, era prerrogativa dele como ministro. Era prerrogativa dele como ministro. Qual é o problema do seu filho ser investigado se seu filho não deve? Porque isso está acontecendo com o Lulinha, que está sendo investigado agora no INSS. E o que o Flávio Dino fez? Suspendeu a convocação dele lá para a Comissão Parlamentar de Investigação, que é a CPMI, comissão mista, inclusive. E o nome do Lulinha surgiu em quantas ocorrências ou em quantos nomes aí de ONGs se beneficiando do dinheiro do INSS. Que é uma vergonha, diga-se de passagem. É uma vergonha. E não é um parlamentar com fórum privilegiado. Por que o Flávio Dino foi lá e colocou uma peste e falou, opa, peraí, no Lulinha ninguém mexe. Ele não tem foro privilegiado. Ele não é parlamentar. Se o nome dele tá nas investigações de 18 ONGs, não foram uma, não foram duas, não foram três, foram 18 ONGs de desvio de dinheiro do INSS. O Lulinha tava lá na Disney, tava viajando com o dinheiro do Vorcaro e ninguém fala disso. Mas parece que ontem aprovou que vai abrir o jogo aí do Lulinha. Eu duvido. Rodolfo Maris, jornalista, cara, operador do direito, eu duvido que o Lulinha vá pra frente. Não vai. Olha o que o Lula fez ontem. O Lula já cogitou a ideia do Jorge Messias voltar pro STF. Ou seja, se o Lula ganhar as eleições, ele não vai ter só 4 ministros do STF. Ele vai ter mais um ministro. São 5 ministros do STF que o diretamente, Lula vai, diretamente. Fora os indiretos. Diretamente. Fora os 3 que ele já colocou, ok? Ele vai ter maioria no STF. Porque ele já colocou o Zaquim, que foi o advogado dele, colocou o Flávio Dino, que trabalha, caminha com ele há mais de 45 anos, e por último lá colocou o último ministro que entrou no STF agora. Não, a vaga tá aberta, né? A vaga tá aberta, não colocou. E vai colocar mais 4 depois, no longo desses 4 anos. Porque alguns vão se aposentar. Carmen Lúcia é uma delas. É uma delas. Ou seja, por que a gente fala de investigar o Flávio Bolsonaro? Não pode, mas o Lulinha pode. Gente, não tem inocente nessa história. Parem de ser idiotas.